Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, o tema da mensagem é, na verdade, uma pergunta que um irmão fez interagindo aqui no WhatsApp. E o título da mensagem é: Júlio, minha esposa é católica e ela quer se casar comigo na igreja católica. O que eu faço? Então essa foi a pergunta que o irmão recentemente falou para mim, interagindo aqui no meu WhatsApp, e é lógico que eu não vou dizer aqui o nome dele. Porém, eu creio que, de repente, isso aí pode ser a dúvida de outras pessoas, por isso que eu tomei a liberdade de transformar essa pergunta e resposta numa mensagem e aproveitar a oportunidade também para me estender em outros assuntos, para quem sabe aí alcançar a fé dos nossos amados irmãos evangélicos. Porque como os nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados pelo sistema religioso, que é cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Então essa foi a pergunta. Minha esposa quer se casar na igreja católica. O que é que eu faço? Então quando eles se conheceram, ela católica e ele era evangélico. Hoje ele interage comigo aqui, é um filho da Livre e está na graça. E a esposa disse a ele que ela queria se casar com ele na igreja católica, e ele ficou sem saber o que dizer para ela. E a minha resposta foi: sim, claro, se case. É melhor se casar e ser feliz do que não se casar e ser infeliz. Espiritualmente, meu querido, minha querida, isso não vai mudar absolutamente nada. Interessante, que quando ele a conheceu, ele era evangélico, para o sistema religioso evangélico, ele já está errado, porque é julgo desigual. Essa heresia aí, os pastores ficam dentro dos seus gabinetes ditando ordens. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ou seja, o inferno, eu costumo dizer, que é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Quando você aceita Jesus, pronto, você entrou na porta do inferno. Se torna uma pessoa chata, inconveniente, a ficha começa a cair, porque você, quando aceita Jesus, você lembra de parentes que já se foram, de repente um pai, uma mãezinha, no meu caso uma avó que era muito católica, muito religiosa, de repente um primo, algum parente homossexual, espírita, católico, enfim. Você começa a compreender, segundo o entendimento evangélico, que essas pessoas foram para o inferno ou ainda irão para o inferno. Mas você fica muito triste em acreditar que não existe mais salvação para essas pessoas. Ou seja, o inferno é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Então a pergunta desse irmão foi exatamente essa. Júlio, o que é que eu faço? Devo me casar? Claro, com certeza. Você vai ser infeliz com a sua esposa. No mundo espiritual não vai mudar absolutamente nada. Ela, por ser católica, ela está fazendo a vontade de Deus, sim. Você consegue imaginar Deus está querendo abrir o entendimento dela e não consegue? Nossos amados irmãos evangélicos, muitos são filhos da Livre e filhos da escrava. Os filhos da Livre ainda não assistiram a mensagem da graça. Os filhos da escrava assistem, mas não tem jeito. Por acaso Deus quer abrir o entendimento de todos e Deus não está conseguindo? Claro que não. O entendimento é de Deus, o não entendimento também é de Deus. Efésios 1, 17 e 18, Paulo oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que seus olhos sejam iluminados. Você já pensou se todo mundo gostasse de MPB, como eu gosto? Toda essa variedade de temperamento, de etnias, de raça, de tudo, de comportamento, tudo é da vontade de Deus, pois Deus não é a favor da unanimidade. Tem pessoas que entram em contato comigo e dizem: Júlio, meu cônjuge insiste em ir comigo na igreja evangélica. Vá! De repente você usa esse argumento até para dizer: olha, eu fui na igreja evangélica, na sua igreja, agora vamos assistir uma mensagem da graça? Você usa isso como estratégia. Se for um filho da Livre, vai entender. Se for da escrava, não vai entender. Mas você tem a certeza que
que mesmo essa pessoa não compreendendo, primeiro que está fazendo a vontade de Deus, segundo, é um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. A carne, quando tombar, o espírito também volta para Deus. Nós, que somos filhos da livre, temos esse entendimento e isso nos faz descansar, sabendo, por exemplo, que o nosso ente querido, quando morreu, ele cumpriu todo o propósito aqui, que ele também era um abençoado e um eleito, e no tempo determinado por Deus, Deus usou da maneira dele para arrebatar o espírito. Ao contrário dos nossos amados irmãos evangélicos, quando a gente tem, por exemplo, um cônjuge que é evangélico, evangélica, nós somos taxados como desigrejados, afastados, desviados, realmente afastados e desviados para a glória de Deus, né? Afastado e desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Mas nós somos taxados e desviados como se nós estivéssemos sendo usados por Satanás, que a gente quando morrer vai para o inferno. Ou seja, nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso. Já nós é exatamente o contrário. Mesmo essas pessoas que não compreendem o evangelho da graça, nós sabemos que, primeiro, estão certos, pois eles estão fazendo a vontade de Deus. Eu passei 14 anos nessa coisa chamada Igreja Evangélica, Religião Evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Mas eu e você, nós sempre fomos filhos da livre. Nós já nascemos filhos da livre. Como Paulo diz em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só que no tempo determinado por Deus, ele tirou o véu. Então eu passei 14 anos fazendo a vontade de Deus. Você que passou aí 20, 30, 40, 50 anos, você sempre fez a vontade de Deus. Agora, por você já ter nascido filho, filha da livre, no tempo determinado por Ele, Ele abriu o seu entendimento e tirou o véu da religião sobre a sua face. Então, quando nós temos um cônjuge que não aceita, que não entende de jeito nenhum, mesmo assim, a gente descansa. Lógico que nós gostaríamos que o nosso cônjuge também fosse um filho da livre, mas é soberania de Deus, planos de Deus, e a gente tem que aceitar. Mas o fato dessa pessoa não compreender, a gente tem a certeza que é um abençoado, que é um eleito, que é um espírito perfeito, e quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Então, se você tem um cônjuge aí que insiste para que você vá na igreja evangélica, vá, encare isso aí como uma peça de teatro, um cinema, uma sessão comédia, né? Tudo bem, e use essa estratégia para trazer o seu cônjuge para assistir também uma mensagem da graça. Mas você vai descansar, tendo a certeza que é um filho da livre ou um filho da escrava. Essa palavra só quem entende realmente são os filhos da livre, né? Você vê que no sistema religioso, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muita gente vivendo infeliz por conta disso, porque acredita que tem que perseverar até o fim para ser salvo, para não perder a salvação, para não ir para o inferno. Né? E pessoas vivendo aí, às vezes, um casamento muito infeliz. Não estou fazendo aqui apologia ao divórcio, muito pelo contrário, né? Depois que eu entendi a graça há 6 anos, minha vida não mudou absolutamente nada. Né? Eu continuo casado há 20 anos, fiel à minha esposa, não bebo, não fumo, vivo para a família, para a esposa, para os filhos, para a empresa. Enfim, a única coisa que mudou na minha vida foi reinar em vida, descansar e não ter medo de absolutamente de nada. Mas eu continuo a mesma pessoa, porque a gente, quando entende o Evangelho da Graça, a gente não tem libertinagem. Eu não prego libertinagem, eu prego liberdade de espírito que só os filhos da livre possuem. Então tem muita gente infeliz por conta desse versículo que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar para ser salvo, é verdade. Só que o sistema religioso evangélico, pastores evangélicos e teólogos, não compreende que essa salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Era sim possível perder a salvação. Paulo disse, Dema me abandonou, amando um presente mundo. Paulo disse, aquele que retroceder, que voltar atrás, e Jesus confirma que era possível perder a salvação, quando ele diz que aquele que perseverar até o fim, ou seja, até o ano 70, o dia da grande tribulação, será salvo. Ou seja, aquele que não perseverar vai perder a salvação.
A gente vê debates aí entre pastores e teólogos evangélicos, né? Sim, é possível perder a salvação. E o outro diz, não, uma vez salvo, sempre salvo. Era sim possível perder. O próprio Jesus, repito, confirmou isso. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, tinha que perseverar para ser salvo. Se não perseverar, vai ser condenado. Mas o sistema religioso não compreende que essa salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram e perseveraram morreram antes da grande tribulação. E a matéria, a carne, a pessoa não passou pela grande tribulação. A pessoa foi salva. O espírito dormiu. Tanto é que Paulo e Jesus, em várias passagens, diz: muitos dormem no Senhor. Porque a ressurreição foi no ano 70. No ano 70 aconteceu a ressurreição dos espíritos, a grande tribulação, que foi a invasão do general Tito sobre Jerusalém, e a volta de Jesus, que foi um juízo sobre Israel. Nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso. Só os filhos da livre vai aguçar a curiosidade e ele vai pesquisar, vai sondar, e logo, logo, eles não vão colocar nem seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Eu sei que existem homens sérios, éticos, idôneos, eu conheço alguns, mas a maioria sabe que está enganando. Mas alguns sim são vítimas do sistema religioso. Tem testemunhos aqui de ex-pastores que passaram 30 anos na Batista, 35 anos na Assembleia de Deus, e eles dizem: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Então, na época, era sim possível perder a salvação, mas a salvação da grande tribulação. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. O Espírito que está em mim e em você, ele sempre existiu. Ele veio e participou de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14, que assim como ele, os filhos, ele também participou de carne e sangue. Ou seja, a carne e o sangue tomba, vira pó, volta para a terra, e o Espírito volta, retorna para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele, Eclesiastes 12,7, Filipenses 3,21. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Todo espírito é perfeito e eterno. Só quem entende isso são os filhos da livre. Então, salvação nunca foi do Espírito. Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Hoje, quando você entende o Evangelho da Graça, você tem a sua mente salva da religião, e você passa a reinar em vida e descansar e ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Só os filhos da livre compreendem que o ser diabo nunca existiu. Nunca foi uma pessoa, um ser espiritual, sempre foi um adjetivo, uma figura de linguagem muito utilizada na época. Você vê que até hoje se usa muitas figuras de linguagens. Quando você diz, aquela mulher é uma galinha, ela faz cocoricó e bota ovos? Não, ela é assanhada, ela é enxerida. Aquela mulher é uma cobra. Ela é uma cobra? Não, ela é fofoqueira, ela é linguaruda, se ela morder a língua, ela morre envenenada. E você usou essa expressão, essa figura de linguagem, como galinha e cobra. Aquele menino é um capetinha. Ele é um capetinha? Não, ele é peralta, ele é elétrico, ele não fica quieto, e você usou essa expressão. Então essas figuras de linguagens eram muito utilizadas na época com relação ao diabo, aquela pessoa contrária. Pedro não quis, não estava querendo que Jesus fosse morto. E Jesus disse: apartai-vos de mim, Satanás. Usou a expressão Satanás porque Pedro queria impedir que Jesus fosse morto. Ora, ele veio para isso. Né? O único propósito da vinda de Jesus de Nazaré foi aniquilar a lei, que era o pecado. 1 João 3,4, de fato o pecado é transgressão das leis. Nossos amados irmãos evangélicos não são ensinados a isso, porque o sistema religioso tem interesse que eles entendam que são pecadores. Eles confundem pecado, que era transgressão das leis, com fazer algo errado. Eles confundem, e o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. Porque se um evangélico compreender que não é mais pecador, quer dizer que na verdade nunca foi, já nasceu sem pecado,
o sistema religioso perde ele. Então o diabo nunca foi um ser, inferno sempre significou sepultura. Jesus, quando falou de inferno, ele se referia ao Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. A parte mais baixa é um vale. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno. Você acha que seus pastores, que o seu pastor não sabe disso? Sabe. Inferno sempre significou sepultura. Logo, se você entender que inferno significa sepultura, você vai dizer o que esse tal de Satanás está fazendo aqui na Terra. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Quando você está no começo da graça, você tem a certeza que o ser diabo nunca existiu. De repente aparece um versículo na Bíblia e você entra em contato comigo e diz, Júlio, eu sei que o diabo não existe. Agora esse versículo aqui, o que significa? Então quando um filho da livre compreende a graça, ele sabe que não é o diabo. Ele sabe que não é um inferno de tormento pregado pela religião. Mas ele está iniciando, ele pergunta, Júlio, eu sei que não é o diabo. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é o sistema judaizante, era um império religioso, é uma pessoa contrária. E ele vai entender, porque de imediato ele já compreende que o ser diabo não existe. Então o diabo nunca foi um ser, inferno significa sepultura. Pecado era transgressão de leis. Nós já nascemos sem pecado. Isso é uma agressão, é uma afronta para os nossos amados irmãos evangélicos que não são ensinados o real significado de pecado na Bíblia. 1 João 3,4, pecado era transgressão de leis. Paulo, quando falava de pecado, ele estava se referindo aos judeus que estavam depois da cruz praticando as obras de Moisés. E ele dizia, vocês estão na carne, vocês estão na prática do pecado. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, deste, presente da época, o sistema religioso traz para o dia de hoje e diz que é o Satanás. O Deus deste século, meus irmãos judeus, está cegando o entendimento de vocês para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo estava depois da cruz, dizendo para os judeus, dizendo, não é mais o Deus deste século, não é mais Moisés. Não é mais as leis de Moisés, meus irmãos, nós estamos depois da cruz. Acabou o ministério de Moisés, de condenação e morte. Agora é Cristo, é o Cristo ressuscitado. Então Paulo e os demais judeus viveram o período transitório, antes da cruz, depois da cruz. Depois da cruz, os judeus continuavam seguindo Moisés. Tanto é que Paulo disse, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso hoje para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense no povo que tem zelo por Deus, são os nossos amados irmãos evangélicos, mas não têm entendimento. O sistema religioso não separa o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, o antes da cruz e o depois da cruz. Deus disse em Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Tirar. Que dia? Na cruz. João 1,29, quando esse dia vai chegando, Jesus, quando vai se aproximando de João, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado do mundo, que tira. Deus não removeu? Jesus não tirou? Viu aí que quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus mentiu, ou você está voltando para antes da cruz? Você precisa entender que pecado era transgressão das leis. Não existe mais lei, Romanos 10,4. Não confunda pecado com errar. Eu errei, eu sou pecador. Não, você errou, humanamente falando. Mas o pastor não tem interesse que você entenda isso, porque se você entender que você já nasceu sem pecado, o sistema religioso perde você. Vai ser menos um dizimista e um ofertante. E mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Se você chegar para mim e disser, Júlio, eu era um alcoólatra. Você está dizendo que é? Não, que era. Que você não é mais. Paulo está dizendo lá em Romanos 5,8, quando ainda éramos, eles viveram o período transitório. Antes da cruz,
pecadores, 613 leis da Torá. Depois da cruz, éramos pecadores. Por isso que João, o judeu, em 1 João 8, ele disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O sistema religioso traz por dias de hoje e diz, olha aí, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Olha, então Deus mentiu. Jesus não tirou o pecado. Quem está dizendo isso é João para os judeus na época. Aquele judeu que não transgride uma das 613 leis. João está dizendo para os judeus, ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso, porque era impossível não transgredir uma das 613 leis. Em Hebreus 9, 26, Paulo diz que ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O único propósito da vinda de Jesus de Nazaré foi aniquilar o pecado, dar início ao novo pacto, ao novo aion, ao ministério da graça, da fé, do Espírito. Os evangélicos não compreendem isso. Foi o único propósito do sangue de Jesus de Nazaré. Hoje, o sangue dele não tem mais poder. Ele não sangra mais. Ele é Espírito. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia fala que nos últimos dias, isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica, gente. Entre aspas. Tudo que acontece, estamos nos últimos dias. Isso aí foi uma carta de Paulo, Paulo mandando uma carta para Timóteo, dizendo, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão isso aqui. Timóteo, afasta-te desses homens. Fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2:28 em Atos Pentecostes, que diz que o Espírito iria habitar em toda a carne, que os judeus pensavam que eles estavam embriagados porque estavam falando línguas estrangeiras, idiomas, não tem nada de terra de canta lipa na chulipa. Alguns judeus disseram, esses homens estão embriagados. Pedro disse, não, está se fazendo cumprir a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias isso iria acontecer. Mais uma vez, Pedro confirmando que aquele evento ali de Pentecostes, festa de Pentecostes, uma vez por ano, iriam acontecer nos últimos dias. Mais uma vez, Pedro confirmando que eles já estavam vivendo os últimos dias de Israel. Tudo foi para Israel. A Bíblia é um livro histórico, não existe mais pastores e muito menos profetas, pois todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. A Bíblia é um livro histórico. Os pastores contam histórias aí nos seus púlpitos. A volta de Jesus é uma grande fonte de renda desse maldito sistema. Os evangélicos veem nessa volta de Jesus a única possibilidade de não passarem pela morte, mas vão passar. Todos vão passar pela morte. A carne vai tombar e o espírito volta para Deus imediatamente com um novo corpo glorioso igual dele. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. E a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Israel chegou. No ano 70 aconteceu a parúzia, que foi a volta de Jesus, a grande tribulação, que foi o general Tito, o anticristo, invadindo Jerusalém, e a ressurreição dos espíritos, no ano 70. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre a minha igreja, sobre meus eleitos, sobre os meus santos. Porque antes do ano 70, quando o eleito morria, o espírito dormia. Por isso que Paulo e Jesus falam, muitos já dormem no Senhor. O espírito dormia, ficava inerte. No ano 70 houve a ressurreição. Então, do ano 70 para cá, quando um eleito morre, a carne tomba, o espírito volta, retorna, já esteve lá com um novo corpo glorioso igual dele. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. E nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados pelo sistema religioso evangélico. Por isso que eu sempre digo, compartilhe essa mensagem, ativa o sininho, dá um like, deixa teu comentário. Então o tema da mensagem é esse. Um irmão perguntou, Júlio, minha esposa quer se casar na igreja católica, devo ir? Claro, seja feliz. Espiritualmente não vai mudar nada. Júlio, o meu cônjuge quer que eu vá para a igreja católica. Vá uma sessão aí, uma peça de teatro, você vai rir.
Vá, não entre em conflito, não bata de frente. Essa pessoa que não concorda com você, ela está certa, pois ela também está fazendo a vontade de Deus. Seja feliz. Não seja escravo da religião, nem dessa religião graça que está aí. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente tem que se encher de coisa boa e sair dessa escravidão. A gente não aguenta mais sistema religioso nas nossas vidas, gente. Você vê aí o sistema religioso graça. Muitas pessoas são filhas da livre, sim, mas continua dentro do sistema religioso. Palavra de manhã, de tarde, de noite. Endereço, envelopes, grupinho de WhatsApp. Deus ama quem dá com alegria. Isso é uma heresia. Transformar ofertas que Paulo recebia para pobres e necessitados para dar dinheiro a pregadores da graça. O mérito é 100% Deus. Se você entendeu a graça através de alguma mensagem minha, não dê mérito a mim. O mérito é 100% Deus, 0% Júlio. Porque quando você dá mérito a um homem, é uma isca fácil, principalmente se você for um novo inscrito. Os novos inscritos são as vítimas desse sistema religioso que está no nosso meio. São malandros, são oportunistas que estão vendo na graça a oportunidade de se darem bem. Não se deram bem no sistema religioso evangélico, não se deram bem nas suas profissões e estão querendo se dar bem, estão se dando bem no sistema religioso graça. O sistema corrupto foi implantado há mais de 10 anos aqui e eu venho combatendo há mais de 4 anos. Então eu me estendi aqui em outros temas, porque eu sei que essa mensagem aí muitos vão compartilhar e muitos amados irmãos evangélicos irão assistir uma mensagem da graça pela primeira vez. O tema da mensagem é esse. Um irmão me perguntou: Júlio, a minha esposa católica quer se casar comigo na igreja católica. Devo ir? Sim, claro. Sejam felizes. Certo? Se você tem um cônjuge que insiste para que você vá para a igreja evangélica, vá. Espiritualmente não vai mudar nada e use isso aí como estratégia para fazer com que ele também assista uma mensagem da graça. Se for um filho da livre, glória a Deus. Se for um filho da escrava, ele está fazendo a vontade de Deus. É um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. Isso é bom, a gente tem consciência disso. Então isso aí é um privilégio de poucos, né? Que Deus, nós somos um povo privilegiado. Tá certo? Então tá bom, eu peço que você acesse aí a playlist, tem mensagens focadas. Se você não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva, ativa o sininho, dá um like e dá o teu joinha e compartilha com outras pessoas. Faz essa mensagem aí chegar aos nossos amados irmãos evangélicos, pois tem muitos filhos da Livre que precisam ouvir uma mensagem da graça. Tá bom? Coloca aí no grupo do WhatsApp, do Facebook. Gente, o que foi que você achou dessa mensagem? Achei interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tá bom? Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, número 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.